poderia estar sentadinho lá na frente da praia, tomando um sorvetinho, né? Nós estamos aqui dentro da Casa Espírita, isso é muito bom. Mostra que nós temos interesse no nosso espírito, nós temos interesse em crescer, em evoluir, em melhorar. Só vou sugerir para a Lucy que da próxima vez a gente faça lá fora, quem sabe, né? Tem um ventinho. Quem sabe um dia a gente não faz uma palestra aí no pátio, né? Com as cadeirinhas ali. Mas vamos lá, gente. Gostaria de conversar com vocês um pouquinho hoje a respeito da vida conjugal, que é algo muito importante, né? Algo que a gente passa, já passou ou vai passar. Quando a gente fala em vida conjugal, a gente pensa em casamento. Mas não vamos pensar, falando, né? Não vamos pensar especificamente só no casamento, vamos pensar nas uniões também, né? E aí vou levar para vocês uma pergunta. Por que os casamentos hoje se desfazem tão rápido? Por que as coisas acabam de uma forma tão ligeira, né? Existem algumas estatísticas que falam a respeito disso e a gente vai tentar responder essa pergunta à medida que a gente vai destrinchando aí a nossa fala. Estatisticamente, 47% dos casamentos terminam logo no início deles, nos primeiros anos de vida desse casamento, normalmente quando esses filhos ainda são pequenos. E a gente pode imaginar que isso vai trazer um prejuízo para essas crianças também. De novo, estatisticamente, de 1984 para cá, 2011 foi o ano que teve o maior número de divórcios da história, tendo um incremento de 2010 para 2011 de 45,6. Diz a literatura que aqui no Brasil, de cada 100 uniões realizadas, oficiais, nada mais nada menos do que 28 terminam com a chancela da justiça. Isso uniões oficiais que eles dizem aí, né? Vamos imaginar que existem as não oficiais também que terminam da mesma forma. Muito bem. Por que existem tantos divórcios? A legislação de uns tempos para cá, eu não sei explicar de forma correta, não é a minha área, mas eu li a respeito. Muitas coisas foram facilitadas, né? Então o número de divórcio também aumentou por conta disso, das pessoas que queriam descasar, queriam casar de novo. Divorciar hoje em dia ficou mais barato, ficou mais fácil. Por outro lado, o número de casamentos também aumentou bastante. Então essa relação não é só porque as pessoas estão só descasando, as pessoas também estão casando mais. E as pessoas estão casando talvez com mais irresponsabilidade, né? Eu até deveria dizer. Antigamente, quando se falava em casamento, se pensava em todo um processo, né? Em namoro, em noivado, em compromisso, até chegar numa instituição séria, até o casamento. Hoje em dia as pessoas casam e também descasam com muita facilidade. A gente vê aí os atores de novela, né? A cada novela que eles mudam, a cada par novo romântico é um novo casamento, né? Então os casamentos vão acontecendo assim com uma rapidez muito grande. Descasam e casam. Já tinha falado que a gente vai usar o casamento como parâmetro, mas que o que interessa são as uniões de fato. Então, como é que era no passado? Como é que eram as uniões? Como é que eram os casamentos no passado? Como é que era a figura do homem, por exemplo? A figura do homem, do marido, era aquele homem autoritário, normalmente voltado somente para o trabalho, muito distante da família, ligado nas coisas materiais, ligado em prover, né, o seu lar. E a mulher, na maioria das vezes, era aquela pessoa voltada para os filhos, voltada para casa, né? Nesse casamento eram comuns as relações extraconjugais, não que não sejam hoje também, mas naquele tempo existia lá uma vista grossa, né? Era aquele casamento que a gente falava, casamento é de fachada, né? A mulher está lá, passiva, infeliz, né? E o homem levando relacionamentos fora do casamento, sem participar da educação dos filhos. A gente tinha, dentro dessa instituição casamento, uma religiosidade que não era uma religiosidade sentida e atuante, era alguma coisa de convenção, né? A gente vai à missa ao domingo, era uma religião imposta, né? Onde os filhos tinham que participar, os filhos que tinham medo dos pais. Então o casamento, ele aparentava ser o quê? Ele aparentava ser uma instituição forte, né? Uma instituição
paralelo de como é hoje. E como é hoje, né? Como é que está hoje? Homem e mulher têm direitos e deveres iguais, praticamente, né? Os dois trabalham. De uma certa forma, o homem já participa bastante da educação dos filhos. A mulher ainda tem a tal da dupla jornada, ainda quando o homem não participa tanto, ela trabalha fora de casa, ela ainda cuida dos filhos. A gente tem um casal que é considerado um casal moderno, um casal que consome muito, um casal que é muito ocupado, que passa muito tempo voltado para as coisas da vida. E aí, como é que estão os filhos, né? Os filhos que naquela época estavam mais na barra da saia da mãe, são agora filhos mais soltos, são crianças mais cuidadas por babás, são crianças onde a família está delegando a responsabilidade para a escola em educar. E a gente sabe que a escola está aí para formar e informar e não para educar, né? E como é que a gente vê a religião nos casamentos de hoje? Infelizmente a religiosidade ela está ainda bem distante, né? As pessoas não conseguem trazer Jesus para casa. Algumas famílias vão lá, os filhos fazem a primeira comunhão, aí naquele ano que os filhos fazem a primeira comunhão frequentam a igreja porque o padre exige. Aí depois da primeira comunhão, eu fui assistir uma vez uma primeira comunhão, o padre perguntou muito bem: bom, os filhos de vocês vão fazer a primeira comunhão, eu quero saber quando é que vai ser a segunda, a terceira e a quarta, né? Porque vem fazer a primeira e para na primeira, os pais não vêm mais, as crianças não frequentam. Então quando a gente fala em religiosidade, é qualquer tipo de religiosidade, não tem que vir para a casa espírita. Vir para a casa espírita, é evidente que se os pais são espíritas e podem trazer as crianças, mas se os pais são católicos, que levem, né, para o ambiente católico, que deem uma religiosidade, que levem Jesus para dentro das suas casas, né? Então o casamento hoje é considerado uma instituição mais frágil, né? Fraca, porque dura pouco, porque as bases não estão sólidas como deveriam ser, né? Quais são os motivos que levam as pessoas a casarem hoje, né? Então a gente dá uma pincelada por aí e fala: por que as pessoas casam, né? As pessoas casam porque querem sair de casa. As pessoas casam porque querem se livrar, às vezes, dos deveres que tem dentro de casa, da pressão que é exercida pelos pais, quando eles conseguem exercer algum tipo de pressão. As pessoas deixam de viver na casa dos pais para viver fora, com sonhos materiais e sonhos de liberdade. Fora da minha casa, fora da casa dos meus pais, eu vou poder adquirir as coisas, eu vou ser livre, né? Porque aqui eu me sinto preso, eu tenho regras, né? As pessoas casam por convenções sociais. Puxa, você não casou, você não vai casar, você não casou ainda, você vai ficar para a titia, né? Então é uma pressão social. As pessoas casam por conta da gravidez indesejada, aquela gravidez que aparece sem ninguém pensar, né? Fazendo, mas sem pensar. Então existem vários motivos que fazem com que as pessoas pensem em sair de casa para casar, né? E os motivos deveriam ser outros, né? Quais deveriam ser os motivos? As pessoas deveriam sair de casa para pensar em quê? As pessoas deveriam pensar em sair de casa para constituir um lar, seja através do casamento ou de uma união outra qualquer. O que é constituir um lar, né? É tentar viver num ambiente de respeito, de felicidade, de harmonia, um ambiente onde a gente possa aprender com o outro possa aprender conosco, um ambiente onde a gente possa ter filhos, talvez, né, se assim a providência permitir, a gente quiser, pelo nosso livre-arbítrio, e a partir do momento que a gente tem esses filhos, educar esses filhos e muito provavelmente aprender com eles, né? Aprender muito com eles, porque a gente aprende demais com os nossos filhos à medida que a gente está tentando educá-los, e às vezes os filhos vêm numa escala evolutiva aí muito maior do que os pais estão ajudando, os filhos estão ajudando esses pais no seu crescimento, né? Então existem situações desse tipo também. Então a gente repara que as pessoas hoje em dia não pensam mais em nenhum tipo de sacrifício, nenhum tipo de renúncia. Então quando a gente fala lá, renunciar por amor, se sacrificar por amor, ninguém está pedindo para que você ampute uma parte do seu braço, para que você elimine as coisas que você gosta de fazer, para que você perca o seu individualismo, mas é simplesmente para você fazer pequenos sacrifícios, né? Pequenas renúncias. E esses pequenos sacrifícios, essas pequenas renúncias, com o tempo, vão fazer com que
seu casamento, com que sua união se solidifique, né? Fique mais forte. Baseada em quê? Baseada no amor, baseada no respeito, baseada na tolerância, né? Que são pré-requisitos que estão ficando fora de moda. Hoje em dia, por qualquer motivo, as pessoas deixam o lar e deixam as uniões. Ah, qualquer briguinha, eu vou voltar para casa dos meus pais. Ah, senão eu vou separar. É muito fácil, né? O divórcio é muito fácil, é rapidinho, não tem mais dispute, agora é divórcio direto, é baratinho. E aí já emenda num outro relacionamento e as pessoas se esquecem de que existem grandes compromissos. Que as uniões são grandes compromissos. E que se não houver sacrifício, se não houver algum tipo de renúncia, se não houver um esforço tanto da parte de um quanto da parte de outro, de fato a coisa não vai andar. A coisa vai terminar e vai terminar muito rápido e mal. E uma coisa muito importante, quando a gente está dentro de um relacionamento a dois, né? O livro dos Espíritos diz isso, que Deus abençoa toda a união de dois seres. O Ronaldo está por aí? Não, acho que não. Estou até conversando com o Ronaldo, ele gerou uma polêmica. Ó, Ricardo está aqui, reunião de dois seres, hein? Não está falando nem homem nem mulher. Eu falei, Ronaldo, aí é outra polêmica. A palestra é sobre vida conjugal, depois a gente discute isso. Mas é interessante haver essas discussões, é de tentar interpretar e ver o que está escrito, ver o que os amigos espirituais nos trouxeram, para que a gente possa aprender. Então é fundamental que exista nessa relação uma intenção de progredir. E essa intenção de progredir, quando as pessoas querem sair de casa, eu vou sair de casa, eu vou trabalhar, vou ter meu dinheiro, eu vou me livrar do meu pai, eu vou progredir materialmente, né? Por que não progredir materialmente? É bom. Só que antes de progredir materialmente, a gente tem que pensar também em progredir do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual. Quando esse casal está unido, quando ele tem as mesmas convicções, as mesmas ideias, e a moral ela está com uma base boa, com uma base sólida, é fato que vai haver um progresso material também, né? Então é importante que haja esse progresso moral, esse progresso espiritual, porque não tem jeito, a gente de alguma forma tem que ceder, a gente tem que tolerar, a gente tem que aprender a conviver, porque a gente vai ver depois aí numa classificação do Martins Peral, que fala de alguns tipos de casamento, vai falar a respeito dos tipos de casamento que existem aqui na Terra, e a gente vai tentar se enquadrar e vai ver como que a gente se enquadra. Muito bem, deixa eu beber uma aguinha, o negócio está seco. Então, as pessoas, como eu já tinha dito, não se esforçam para manter o casamento, não se esforçam para manter a união. Qualquer contenda, qualquer pequena dificuldade, não. Acabou. Agora, é evidente que quando existe aí o sofrimento de uma das partes, né, quando uma das partes está muito insatisfeita, é evidente que a relação tem que acabar, né? E existe lá a lei dos homens, existe a lei de Deus. A lei de Deus ela é imutável, né? Então diz lá no Evangelho, não separeis o que Deus juntou. As nossas responsabilidades, as nossas dívidas, aquilo que a gente tem que resgatar, a gente não tem que pensar em separar. Mas aquilo que o homem junta, às vezes, à força, às vezes não tem como dar certo, às vezes o livre-arbítrio faz com que o homem e a mulher errem tanto, né? Que o outro às vezes não tem obrigação e nem tem que aguentar até aquele ponto, né? Então violência, agressão, né? Qualquer tipo de destempero que exceda as raias do que a gente considera tolerável, né? Não tem que ser tolerado, tem que terminar realmente, tem que acabar. E aquele que não soube conviver, que não soube dar amor, que não soube dar afeto, não soube dar carinho, deu violência, deu truculência, esse vai procurar sua turma. E aquele que abdicou daquela relação tem direito a reconstruir a sua vida, a ser feliz de uma outra forma, com alguém que, né, que o queira bem, que o trate bem, né? Então a gente tem que entender até onde vai esse grau de tolerância, de sacrifício, de renúncia, né? Para isso não virar passividade, que é um outro problema. Então, as pessoas têm uma expectativa falsa sobre a união. As pessoas acham que é fácil casar, é fácil viver a dois, é fácil dividir as coisas do lar, é fácil criar os filhos. Não é nada fácil, gente, nada fácil. Eu dou meu testemunho para vocês
eu tenho na minha casa 4 mulheres, minha mãe mais 3. O casamento da minha mãe não deu certo, da minha primeira irmã não deu certo, da minha segunda irmã não deu certo, da minha terceira irmã não deu certo. 4 casamentos falidos dentro da minha casa, eu sou o último filho, eu sou o mais novo, então presenciei 4 que não deram certo. Então, eu não queria casar. Casamento para mim era algo que vinha à distância, bem longe. Quando alguma namorada falava em casamento, eu já me soava mal, né? Mas a gente tem que progredir e a gente tem que tentar escrever uma nova história, né? Então eu entendo hoje que o casamento é uma maravilha, né? E dizem que eu faço até propaganda enganosa do casamento e tal. Meus amigos às vezes, poxa, você falou que depois que o filho nascia continuava tudo igual. Porque para mim continua tudo igual, né? Porque melhorou em alguns aspectos até. E o casal se uniu mais, então tem uniões que dão certo e tem outras que não. Então, a minha vivência era muito ruim, né? E a expectativa que eu tinha de algo que seria muito difícil realmente. Não foi tão difícil assim, né? Basta você se aplicar e o outro também, né? E querer que dê certo. E basta existir amor. Eu tinha comentado agora há pouco a respeito da passividade, né, de um dos cônjuges. Então, o que não pode acontecer é isso, né? O egoísmo, a prepotência, o nosso egoísmo, às vezes faz com que nós ofusquemos o outro, né? A nossa individualidade, nosso individualismo é tão grande que a gente quer impor as nossas ideias, a gente quer modelar o outro à nossa maneira, quer que o outro seja da forma que a gente acha que é correto. E não é. E normalmente não é, porque cada ser é um. E a gente se frustra, e a gente briga. Eu acho estranho quando eu vejo as pessoas falarem, puxa, eu namorei com fulano 10 anos, casei, virou outra pessoa. É outra pessoa. Quando eu namorava não era assim, depois que eu casei mudou, é assado. É difícil, gente. Quando a gente convive, quando a gente conversa, quer conhecer alguém, viaja junto com ele. Viaja, pega lá na escada e viaja junto. Você vai ver se ele colabora, se ele lava a louça, se ele ajuda, se ele divide as despesas, se ele é boa companhia, em diversos aspectos. E no meio íntimo, no teu ambiente, dentro de 4 paredes, se você não souber quem é o teu marido ou tua mulher, você está enganado de fato em dizer que depois você casou e não reconhece. Não reconheço, mudou tanto, né? As pessoas mudam, é evidente, a gente muda devagarinho, transformações vão acontecendo, né? Depois tem um autor aí que diz que o casamento é exatamente isso, é a gente casar várias vezes durante a união. Por quê? Porque existem mudanças, né, nesse decorrer. A gente envelhece, a gente muda de opinião, vem os filhos, vem as pressões, vem as dificuldades. Mas dizer que você casou e não sabe quem é, né? Eu não sei que você tenha namorado muito pouco tempo e que o seu namorado ou sua namorada sejam artistas, né? Consigam mostrar uma realidade que realmente não é verdadeira. Isso pode acontecer? Pode. Tem gente que bota uma máscara de um jeito que consegue enganar todo mundo. Mas a Lucy sempre fala, né? Um dia a máscara cai, um dia a casa cai, um dia a pessoa cai em contradição e mostra as suas verdadeiras intenções, os seus sentimentos, e a coisa vai por água abaixo. O Alberto Ribeiro escreveu um livro muito legal, chama Arte do Reencontro, Casamento. Ele fala justamente isso, que a gente tem que aprender, durante essas relações, a lidar com as diferenças, porque todos nós somos diferentes. A gente pode ter a mesma religião, eu posso ser espírita, minha mulher também, né? Até tem uma pergunta que eu faço aqui no final, dizendo se o credo religioso facilita a manutenção das uniões. Até pode, né? Se a gente tiver as mesmas afinidades, mas não basta eu ser espírita, minha esposa também, para tudo dar certo, né? Às vezes o marido está lá em casa, a mulher está lá em casa, eu estou frequentando a casa espírita, mas ele respeita, ele gosta, ele faz coisas muito melhores do que eu estou vindo na casa espírita, às vezes pedir ajuda, às vezes os credos são diferentes, mas as pessoas se respeitam. O caminho do bem é um só, a lei de Deus é imutável, né? A lei dos homens é que é imutável. A gente que inventa a poligamia, né? O pessoal lá do Oriente Médio, o pessoal que inventa a lei que quiser. Separa quando quer, como quer, casa quantas vezes quiser, quantos quiserem. A lei de Deus é uma só, é única e é imutável, né? Então ele diz
eu já tinha falado que o bom casamento é aquele que você casa muitas vezes na relação. Porque existem as mudanças, existem as transformações e a gente precisa perceber isso. Isso é bom. Isso é bom que as pessoas mudem, se transformem, principalmente se for para melhor. Se for para pior, ninguém quer. E aí ele fala uma frase muito engraçada. Separar é viver o matrimônio como a loucura do manicômio com a luta pelo patrimônio. Então separar é um negócio muito complicado, né, gente? Divorciar é fácil, mas às vezes o processo de separação é complicado. É muito sofrimento para o casal, é muito sofrimento para os filhos, e claro, normalmente tem a briga pelo patrimônio, quando o patrimônio existe, né? Se não tem briga, não tem patrimônio. Martins Peralva, está numa letra bem pequenininha, um autor espírita, escreveu um livro chamado Estudando a Mediunidade, e nesse livro ele discorre sobre os vários tipos de casamento. Eu achei interessante porque de fato existem, né? E a gente se encaixa aí em alguns deles. Então ele diz que existem 5 tipos de casamento: os afins, o que ele chama de transcendentais, os casamentos que são provacionais, o casamento que é acidental, que ele fala, e o último aqui, deixa eu ver, é o sacrificial. Então vamos lá. Os afins. Os afins são aqueles casamentos onde os espíritos vão se reencontrar depois do reencarne, as almas se dão muito bem, tem uma certa facilidade, afinidade na relação, e tudo corre com uma certa tranquilidade. Ele diz que esses casamentos não são muito comuns aqui na Terra. Os casamentos transcendentais, ele diz que esses aqui são casamentos de almas que, assim, muito evoluídas, muito enobrecidas e que juntas vão praticamente ter uma missão junto à humanidade. A gente pode citar, por exemplo, Allan Kardec e a Amélie, sua esposa, né? São pessoas que vieram com uma missão, e é um casamento que se fez já pensado lá na espiritualidade para ajudar na continuidade das coisas daqui da Terra. E os casamentos provacionais, quais são? São aquelas uniões onde realmente existem débitos, onde existem dificuldades, onde existem arestas para serem aparadas, né? Onde existem débitos. E esses débitos todos nós temos. Então a gente imagina que esses casamentos, os provacionais, eles são mais comuns. São casamentos onde a gente vai exercitar a paciência, onde a gente vai exercitar a renúncia, onde a gente vai exercitar o perdão. Isso não quer dizer que nesses casamentos não exista amor, muito amor, porque precisa haver muito amor para a gente conseguir exercitar perdão, renúncia, tolerância e algum tipo de sacrifício. Os casamentos sacrificiais são quando um dos cônjuges tem um grau de evolução muito grande e ele se compromete a vir ajudar aquele que tem um grau de evolução espiritual menor. Então ele se propõe, é uma forma de sacrifício, em vir ajudar aquele outro. E os casamentos acidentais são aqueles que não têm vínculo nenhum, né? Eles acontecem por acidente. São almas que se encontram simplesmente por atração física, não existe um motivo afetivo nem amor específico. E Deus permite que essas coisas aconteçam, né? Assim como existem reencarnações compulsórias, existem casamentos também que tromba aí e casou. Por isso que o pessoal tromba casa, descasa, tromba casa. Não existe afinidade nenhuma, a coisa termina com muita rapidez. São os tais dos acidentais. Muito bem. No Livro dos Espíritos existe uma pergunta que é a 696, que pergunta qual seria o efeito, né, na sociedade da abolição do casamento. O que aconteceria com a sociedade? E aí Kardec pergunta para os espíritos e os espíritos respondem que seria o retorno à infância da humanidade. Seria como se a gente voltasse a uma vida primitiva animalista, né? Então daí a gente vê a importância do casamento, a importância das uniões, né, para que a gente possa tocar a nossa vida e progredir. Casais separados, filhos em sofrimento. Isso não sou eu que estou falando, isso é estatístico. Estava lendo um trabalho hoje, fizeram acho que na Inglaterra, onde eles levantam diversos dados estatísticos, um deles que eu me lembro, 30 ou 40% das crianças de pais separados parece que não chegavam até o ensino médio, alguma coisa desse tipo. Então a gente sabe que existe prejuízo. Essa imagem, essas
essas imagens trazem um pouquinho dessa ideia, né? É o pai chegando no fim de semana com um presente para tentar comprar o filho, a mãe segurando ali a porta, ou então o pai de cada lado do sofá e o filho no meio sofrendo, o filho botando o fone de ouvido para não ouvir a briga dos pais, o filho chorando enquanto os pais estão brigando. Então, não tem como dizer, ninguém morre disso. Não, realmente ninguém morre disso. Eu sou filho de pais separados. Não estou morto, mas estou sequelado, né? Posso dizer para vocês que tive que enfrentar algumas dificuldades. Só o fato de eu já não acreditar no casamento, fugir do casamento, não querer casar, não querer ter filho, não querer ter uma união séria, já é uma sequela, né? Porque é uma coisa natural, faz parte da vida, né? Então a gente precisa às vezes fazer um esforço tremendo para mudar a nossa história, né? Então o que acontece lá com os filhos? Os filhos se tornam mais rebeldes, eles se revoltam mais, são filhos que estatisticamente demoram mais a sair da casa dos pais, ou do pai ou da mãe, ou da guarda compartilhada, ou da casa do avô, porque às vezes fica pingando aqui e ali, ou da casa da avó, ou da casa do padrasto e da madrasta, né? Então é uma confusão danada que as pessoas tendem a dizer que é absolutamente normal e não é, né? É ex-marido tomando cerveja com o namorado e o filho ali no meio, e você fala, poxa, é absolutamente normal isso. Sim, podemos tentar ser modernos, mas não vamos dizer que não é uma confusão para a cabeça dessas crianças, né? Não vamos dizer que ela não vai ter um prejuízo, às vezes, até financeiro por conta disso, porque se separa, se divide patrimônio, tem que dar pensão para o filho, aí não dá, aí assona, aí manda para a cadeia, né? Um negócio tão grave que vai para a cadeia, né? Vai para a cadeia mesmo. Então, existem prejuízos escolares, existem prejuízos emocionais, existem prejuízos financeiros para essa criança, são crianças mais inseguras, né? A literatura prova isso, sou eu que estou falando. Lá no capítulo 22, no Evangelho segundo o Espiritismo, na lei do amor, o Evangelho diz o seguinte: diz Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, né? Mas também pelos laços do quê? Da alma, a fim de que a afetividade, a afeição mútua dos dois pudessem criar uma força, e esses dois pudessem se tornar um, né? A fim de criar os seus filhos, educar os seus filhos. Isso é muito bacana, né? Mas não é o que acontece. O que acontece é que se procura a satisfação do coração, mas é a satisfação de quem? Do orgulho, da vaidade, da cupidez, né? Numa palavra, de todos os interesses materiais. Então, disse lá que quando tudo corre bem, é porque os bolsos estão cheios, né? As bolsas estão lá com o seu dinheirinho, materialmente está todo mundo bem. A primeira falta de dinheiro, já vem a briga e já corre para a casa do pai, né? O pai dá lá uma retaguarda, a mãe também. Então não é isso, né? Não é isso que a gente imagina que seja o correto, não é isso que os amigos espirituais nos pregam. A lei do amor ela é muito mais do que isso. A questão do consenso religioso, eu já falei, né? E o que está faltando hoje, né? Então, se a gente for pensar em algumas palavras, se a gente for pensar em algumas virtudes que precisam ser exercitadas por nós no dia a dia, nas nossas vidas conjugais, nas nossas uniões, nos namoros, nas nossas relações, enfim, elas estão aqui, algumas delas, né? Então temos lá a tolerância. A tolerância. As pessoas hoje não se toleram às vezes, e não toleram nada que venha do outro, às vezes que não seja da sua vontade, que não seja da sua ideia, da sua concepção. As coisas têm que ser do jeito que ela acha que são. A paciência, né? As pessoas não têm paciência mais nem de esperar o outro mudar o canal, né? Já quer tirar o controle da mão e ele mesmo muda o canal. Então a paciência já está pequena, no trânsito, dentro de casa, aí trabalha, chega em casa, entra, a mulher quer contar alguma coisa, não tem paciência para ouvir. E não tem diálogo, né? As pessoas não têm ouvido. Onde não tem diálogo, o pessoal brinca, poxa, mas DR é chato. O que é DR? Discutir a relação, né? O pessoal fala, discutir a relação é chato. Sabe? Dependendo daquilo que você conversa, daquilo que você discute, né? A relação precisa ser sim discutida, porque o Roberto falou lá que ela está sempre em movimento, em modificação. Se está tudo muito bem, tudo muito calminho, não tem problema nenhum, desconfia, né? Porque algo não vai bem, né?
chinês diz que água parada é água estagnada, podre, né? Precisa haver o quê? Movimento. Falta cumplicidade, falta companheirismo, né? Quando os filhos nascem, às vezes, o pai ou a mãe toma partido do filho, se vira contra o cônjuge, defende o filho, briga na frente do filho, discute na frente do filho. O filho não entende aquilo, né? Tem que haver consenso, tem que haver cumplicidade, as coisas têm que ser discutidas antes, né? Às vezes para ser passadas, principalmente para os jovens, para os adolescentes, porque eles estão com a antena ligada. A gente acha que eles estão só lá nos games, nos jogos, mas eles estão prestando atenção em todos os movimentos nossos. Estão prestando atenção na nossa falta de tolerância, na nossa falta de paciência, né? Na nossa falta de cumplicidade, e depois eles vão nos apontar, eles vão nos acusar. Então, poxa, mas você não falou que lá no Espiritismo é assim? Que tem que ter paciência, tolerância, está gritando, está brigando, você está intolerante, né? Então eles viram o jogo, são muito inteligentes. Então, a gente tem que prestar bastante atenção para os nossos comportamentos. O respeito nem se fala, né, gente? Respeito é uma coisa que as pessoas estão perdendo com muita facilidade. E às vezes começa com brincadeira, né? Um brinca com o outro, faz uma brincadeirinha, aí solta um palavrãozinho, dá uma xingadinha, e o casal começa a se tratar de uma forma áspera. E aquilo vira rotina, porque os jovens são assim hoje em dia, né? Eles se batem, eles se xingam, opa, mas é assim mesmo que a gente se fala, é assim que a gente se relaciona, que jeito horrível de se relacionar, né? E muitos casais se relacionam assim também. É para dar um tempero na relação, né? Eles falam, para dar uma pimentada. Então, briga, aí depois assopra, né? Morde, depois assopra, briga, depois vai fazer as pazes de outro jeito. Não é para ser assim, porque isso desgasta, né? Desgasta, e um belo dia a briga fica maior, fica grande, as pessoas dizem coisas que não são para ser ditas, e às vezes não dá para voltar atrás, né? É muito complicado. Toda quinta-feira que eu trabalho com o irmão Frederico aqui, eu trabalhei semana passada lá em cima, para quem não conhece, a gente faz um trabalho de assistência. O irmão Frederico trabalha através da Luci, que é um médico, e é o dia do tratamento espiritual. E sempre existem duplas que sobem para auxiliar o irmão. Semana passada eu e Marília, uma dupla antiga, né, Marília? E eu digo que eu sempre aprendo lá, numa quinta-feira, mais às vezes que em 6 meses de estudo. E o irmão estava dizendo que o grande problema de todos nós é a falta de humildade. E nós somos muito orgulhosos, prepotentes, né? Achamos que temos sempre razão. E a partir do momento que a gente tiver um pouco mais de humildade na nossa forma de agir, nossa forma de pensar, nossa forma de ser, as coisas vão melhorar. As coisas vão melhorar no planeta. Aí eu entendo que dentro de uma relação só pode ser assim. Porque o casamento é uma coisa muito importante, né? A família é uma coisa muito importante. É a pequena célula dentro de cada casinha que vai fazer a diferença nessa nossa humanidade, que está aí com homem bomba, menino bomba, sendo criado por pai que quer que o filho exploda, né? Por pessoas que acham que a poligamia é um negócio bacana, né? A promiscuidade é um negócio legal, o crime é um negócio legal. Então, se não existirem essas células aí de luz dentro dos lares pelo mundo, a Terra não vai conseguir se modificar, não vai conseguir se transformar, não vai conseguir se regenerar. Eu acho que um grande passo para a gente pensar a respeito disso é o amor verdadeiro e a humildade, né? O Emmanuel uma vez falou que a gente não deveria arrebentar os nós da nossa vida, que a gente deveria desenlaçar ou desentrelaçar esses nós de uma forma vagarosa. E no casamento provacional, que é um casamento muito comum aqui na Terra entre todos nós, é exatamente o que a gente tem que fazer. Desatar esses nozinhos devagar, né? O que a gente quer, porque a gente não tem tolerância, é quebrar logo esse nó e ir embora e deixar para lá. Deixar para lá significa deixar para a próxima encarnação, né? Então, se a gente não for desatando esses nós aos pouquinhos, com a nossa esposa, com o nosso esposo, com a nossa sogra, com o nosso sogro,
os nossos filhos, né? Esses nós vão ter que ser resgatados mais uma vez. Então, somos nós que vamos ter que fazer mais uma vez a nossa escolha, né? Obrigado.